compra e venda de terra no Brasil? É simples? Eu diria, ô Túlio, que talvez seja um dos negócios mais complexos que a gente tem no Brasil hoje. Muito embora as pessoas não entendam isso. Por quê? Primeiro, hoje, você me perguntou se o planejamento sucessório era hoje o carro-chefe do escritório, né? Não é. Hoje a questão fundiária é o carro-chefe do escritório. E o mais interessante hoje é que a parte de consultoria, de compra e venda de terra, também tem ganhado um espaço muito grande no escritório. Por quê? Na cabeça, na verdade, de qualquer produtor, né, o que ele pensa? Eu vou comprar uma terra, eu vou no seu cartório, pego uma certidão negativa, vejo se tem GEL, vejo se tem CAR, né, e tá tudo certo. Tem tudo isso aí, não tem gravame na matrícula, não tem hipoteca, não sei o que, eu compro. Só que veja, a questão fundiária do Brasil, de propriedade, começou a partir do dia em que o primeiro português ou espanhol, tem essa briga, né, que pisou aqui primeiro, o português ou espanhol que seja, pisou aqui no Brasil. Por quê? A gente foi colonizado, né? Então, portanto, tomaram conta disso aqui e depois foram repartindo, né? Então, isso começou lá atrás nas capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal veio aqui, dividiu em 15, falou assim, não sabia nem como é que era, tem a linha aqui, o Tratado de Tordesilhas, 12 pessoas tomam conta disso aí que é de vocês, né? Mas foi como se fosse um aluguel, né? Uma concessão. Daí a bagunça, aí depois teve, eu até brinco, o primeiro usucapião que teve no Brasil foi por meio do Tratado de Madrid. O que foi o Tratado de Madrid? Tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Que era aquela linha reta, né? Acho que da escola dá para lembrar, sim, né? Sim. Tinha aquela linha reta e daquela linha para cá era Brasil, de lá era Espanha, né? E aí o que acontece? Só que aí a parte de Portugal avançou muito, né? Então atravessou o Tratado de Tordesilhas. E aí fizeram um Tratado de Madrid que se deu, na verdade, o que eles discutiram, né, quando o tratado foi implementado, que a divisão não seria pelo Tratado de Tordesilhas, mas pela expansão e pela posse que os portugueses estavam realizando ali naquela situação. Então eu falei, o primeiro usucapião que teve no Brasil foi o Tratado de Madrid. Né? Mas isso começou, Túlio, pra você ter uma ideia, em 1500, né? Então, e aí de lá para cá, depois o governo de Portugal concedeu para a igreja reconhecer os posseiros, né, que na verdade ninguém tinha documento, né, era posse. Então eu tenho que descobrir o que é de posse e o que é do Estado, o que é do governo. Então ele concedeu, por exemplo, para a igreja. A igreja dava aquelas cartas paroquiais. O Túlio é proprietário do pé de mexerica até a ponta da serra, né, era mais ou menos assim. E aí, isso foi um processo. Né? Começou com as cartas paroquiais, depois começou. Interessante no Brasil, os primeiros cartórios que existiram em relação à propriedade rural foi para registrar a hipoteca e não propriedade. Então ninguém tinha propriedade, mas a hipoteca era registrada no cartório. E aí eles viram que, não, tem que ter, como é que eu não vou ter um documento? Aí começaram esse processo, veio transcrição, tal, enfim, começaram a registrar então o documento da terra no cartório. Né? Mas as primeiras terras, era isso, como é que era a divisa? Pega no pé da aroeira, que depois vai até o sopé da serra, desce 3 km no rio, né? E depois segue Mas isso veio de 1500 até agora, recente, é dessa forma. Hoje, 50% ainda dos casos no Brasil estão assim. Estão assim. Mas aí veja, a aroeira pode ter sido cortada, o rio pode ter secado. A pedra pode ter rolado. A pedra pode ter rolado, e aí, como é que você sabe o negócio, essa divisa, né? Sim. E outro fato também é que, por ser meio bagunçado, e os cartórios antigamente eram concedidos pela família, né? Então era de pai para filho. Isso não é o problema, né? Não quero generalizar. Mas como não tinha um controle estatal, tiveram muitos problemas. Então, assim, às vezes tem fazenda que tem 3 matrículas, cada um de um dono, né? Então, como é que você vai ver isso? Segundo, tem muita terra no Brasil que, como tiveram essas concessões, eu dou essa terra para fulano, mas às vezes o cara, por exemplo, o cara ganhou uma terra aqui em Goiás, né? Mudou para o Rio, nunca mais olhou para essa terra, outros se apossaram aqui e tal, criaram uma matrícula nova, e aí você não sabe, né, de quem que é a matrícula. Então, Túlio, por que é complexo? Porque da parte fundiária, quando você vai adquirir uma terra, você precisa puxar toda essa cadeia dominial. Então, portanto, aquela certidão que o cartório te emite ali, de inteiro teor, enfim, ela só diz a realidade de como está hoje. Mas dentro daquela cadeia, se você não puxa, pode ter tido, por exemplo, uma fraude naquela cadeia dominial. Né?
Então, e como é que você identifica isso? Se você fizer uma análise detalhada. Aí você vai falar, Bruno, mas e daí? Pô, se tiver uma fraude, eu já comprei, estou dentro, quem vai me tirar de lá? Mas qual o problema? Eu tive um caso, acho que eu vou contar uns exemplos aqui, não sei se está no nome, obviamente, né? Eu tive um caso no escritório, esse talvez tenha sido o mais emblemático. Meu cliente ele só tornou o cliente do escritório depois que o programa estava feito. Ele comprou a terra, foi no cartório, pegou a certidão de objeto de pé, lindo. Tinham tido 2 transferências anteriores, né, da terra, recentes. Então isso, de certa forma, deu uma aparência de legalidade. Falei, pô, se ele já comprou e vendeu 2 vezes, tudo certo, né? O carro estava bonitinho, o georreferenciamento averbado, enfim, comprou a fazenda. Começou, foi para lá trabalhar, trabalhou, gastou dinheiro para danar, que ele abriu para a lavoura. 4 meses depois, ele escutou uma conversa no boteco de que os herdeiros, dono da terra, iam reivindicar a terra. E ele, opa, mas como assim, que herdeiro? E aí ele foi puxar e levou a documentação lá para o escritório. Foi indicação de um amigo. E aí, quando eu olhei a documentação, dessas transmissões estava embasado numa procuração datada de 1998, né? Só que ela estava fundamentada no Código Civil de 2002. Eu falei, ué, mas aí o tabelião era mediúnico, né? E em 98 ele sabia que o código... Então, a fraude estava ali, fraude. Né? E aí a gente foi aí veio para o escritório, ele já tinha emitido CPR na fazenda, tinha dado carro importado no negócio, já tinha gastado rios de dinheiro na fazenda, né? Enfim, tinham várias saídas para isso aí. Mas o que ele queria? O que ele nos pediu? Eu não quero, ele é um cara muito sistemático. Eu falei assim, eu não quero isso para mim, não quero viver com essa dúvida que daqui a um dia entra a polícia aqui e me tira daqui. Não quero. Sim. Então eu quero desfazer o negócio. Até integridade física, né? Integridade física. E aí fomos pesquisar. Mas qual o problema? Era uma quadrilha que fazia isso de forma recorrente. E aí foram processos judiciais envolvendo essas pessoas. E nunca é a mesma pessoa. A gente fez um trabalho investigativo. Puxamos todo mundo, aí verificamos que de fato era... Só em Goiás tinham 5 fazendas judicializadas que passaram na mão dessas pessoas. O esquema é forte. Esquema forte. Aí começamos... Estamos com um amigo aqui em Brasília nessa situação. Notificamos, aí tivemos diversas reuniões, né? Fomos ameaçados, eu particularmente, quando advogado, também fui. Mas enfim, estou fazendo o meu trabalho e vamos em frente, né? E aí não deu negócio, resolvemos entrar com a ação. Entramos com a ação e aí conseguimos travar tudo, bloqueamos CPR, bloqueamos o carro e tal. E foi a primeira liminar que esse pessoal conseguiu contra eles. Os outros processos, os 5 outros, tinham processos de 2 anos que não tinha nem liminar ainda. A gente conseguiu eliminar com 3 dias. Porque antes a gente brinca, a gente é chato. Quando a gente quer um negócio, a gente vai atrás. Então a gente dorme na porta do juiz, se for preciso, né? Conseguiram eliminar. E aí isso abriu a negociação, né? Lógico. E aí eles viram que não tinha como, né? E aí a gente fez o distrato, né? E é uma questão importante para quem está nos escutando. Se você está no meio de uma situação dessa, uma situação de fraude, você nunca pode passar a terra para o nome de uma pessoa que não é a que você comprou, porque senão você está participando da fraude. Então, a terra voltou para o nome de quem vendeu para nós, né? A gente saiu da cadeia dominial. O meu cliente recebeu as indenizações, inclusive a indenização do que ele já tinha investido na fazenda, e resolveu esse negócio, ponto final. Mas você recebeu a indenização do antigo dono? Da Sim. Quadrilha, entre aspas. Né? Ok. Então a venda, entendi. Na venda também já fazia parte do esquema. Eu achei que ele tinha comprado de uma pessoa. Não, comprou desse pessoal aí. Comprou do consórcio. Aí tinha os herdeiros que moravam no Rio, que não via a terra há X anos, né? Entendi. Então, enfim, aí a gente voltou a terra pro nome deles, né? E aí eles fizeram não sei o que eles fizeram, enfim, né? Não entramos nessa discussão. Sim. E pegamos o dinheiro de volta e tchau, né? Um abraço e vida que segue. Então, portanto, veja, uma procuração no meio de toda essa cadeia, um negócio que aparentemente era legal. A agulha ali no palheiro que vocês acharam para poder... E aparentemente era legal o negócio. Tinha toda a aparência de legalidade, né? Sim. Mas veja, se tivesse sido feito um procedimento detalhado de análise, a gente tinha filtrado isso, né? E o cliente não tinha passado por esse estresse, né? E pelo prejuízo, que obviamente ele foi reparado, mas nunca repara. Tempo perdido, suor que escorreu na testa, né? Para abrir a área e tal. Então isso não é reparado. E além disso, Túlio, outras questões que são muito importantes, por exemplo, a gente fez uma chama due diligence, né? Que é essa análise da documentação da terra. A gente fez uma esse ano agora recente,
Era uma fazenda que estava cheia de problema. Eu sempre falo para meus clientes, problema não impede de se fazer as coisas, né? Desde que você saiba qual é o problema, né?